Bom dia, pessoal. Estamos live mais um sábado, conjuntamente aqui no canal do Nosso. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui aguardando a entrada do Marcos, que é o nosso participante de hoje. Ele já está aqui chegando. Estou vendo a Mar, a Ramone. Bom dia, gente. Vamos chamar aqui o Marcos para entrar. Que maravilha poder estar com todos vocês mais uma vez. Já estamos entrando aí, Aê, Marcos. bom dia! Bom dia, amado. Tudo bom, Carol? Tudo jóia? Oh, Joia. coisa linda. A gente aqui Muito outra bom. vez. É isso aí, bom demais. Eu vou fazer então uma introduçãozinha para o pessoal que está aparecendo aqui a primeira vez. E Sim, para quem não conhece ainda, o canal do Nosso é um canal educativo. A gente procura aqui transmitir temas de uma forma descolonizadora, capacitadora, com o objetivo de levar as pessoas a voltarem ao protagonismo das suas vidas e da nossa vida em sociedade. Então, é um espaço em que a gente procura trazer pessoas que já estejam no caminho, que já estejam trabalhando com esses temas de tamanha importância para o nosso refletir e repensar as coisas. E é uma sim. honra ter o Marcos aqui com a gente hoje. O meu nome é Carolina, Carol, eu sou a fundadora do Nosso e é um prazer estar aqui com todo mundo para a gente construir mais esse bate-papo. E Marcos, eu não vou perder muito mais tempo agora com as introduções, porque o tema é longo, né? Como Sim, sempre, a hora passa muito rápido. E sim. hoje o objetivo é a gente trazer, usufruir aí do seu conhecimento, da sua experiência, para fazer essa ponte entre a agroecologia e as questões das políticas públicas e também de todas as outras profissões, não só a do engenheiro agrônomo, né? Que podem estar ajudando a gente a construir uma nova forma de gerar abundância alimentar, social aqui no nosso Brasil. Então, eu Sim. gostaria de te dar espaço mais uma vez para se apresentar agora, né? Da última vez você apresentou o Paulo, que esteve aqui com a gente. Então, que agora seja a sua vez aqui no espaço. Beleza. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal que já chegou por aí. Eu agradeço primeiro a oportunidade, né, mas de estar participando desse processo junto com o nosso, né? Resgatar aqui como é que foi a nossa conexão lá no início com a Marcela, né, que nos conectou, Sim, né, e nós conectamos o Paulo. Enfim, e hoje eu estou tendo essa oportunidade, né, de falar um pouco com você, e é para todos aqui, na realidade, né, a respeito dessa questão das políticas públicas voltadas para a agroecologia, né? Então, assim, eu sou o Marcos Velasco, eu sou aqui do Espírito Santo, eu sou capixaba, eu sou biólogo de formação, trabalho com agricultura e com agricultores há algum tempo, sou apaixonado pela agroecologia, apesar de não atuar com a agroecologia no ponto de vista de implantação de áreas, eu trabalho com a agroecologia na parte mais burocrática, digamos assim, e busca desses acessos de política pública, que é o objetivo desse nosso bate-papo de hoje. Então, como abertura e apresentação, é isso. Legal, o pessoal do Instituto Tiradentes entrou aí, a gente se bom conectou agora, dia, pessoal. o pessoal do Instituto Tiradentes entrando, o André também está aí. Enfim, são pessoas que têm uma importância muito grande. O André aqui no Espírito Santo, o Instituto Tiradentes lá de Niquelândia, em Goiás. Que tudo, gente. Um prazer ter vocês aqui. Bem-vindos. E acho que a gente pode abrir, né, Marcos, falando um pouquinho dessa sua inspiração de trabalhar como facilitador, né, como essa ponte entre os agricultores e o setor público. O que começou assim, o que te inspirou a se desbravar nessa área, nessa formação de pontos, como eu disse, né, para trazer os processos, facilitar os processos, o que te moveu a... Então, Carol, essa pergunta é uma pergunta muito, muito boa, assim, sabe? Ela me remete um pouco à questão familiar, né? Uhum, Volta lá no início da minha formação.
O meu pai teve um papel muito importante nisso, que é aquela questão do respeito e sempre pensar no próximo. Então, tive Sim. um pouco disso. A minha graduação, depois, ela veio nessa pegada, né? Então, assim, eu entrei na graduação em 2001. Então, quando eu entrei na graduação, na biologia tinha aquela coisa do desenvolvimento sustentável que estava sendo comentado. E você, Uhum. enquanto profissional biólogo, você vai poder trabalhar com desenvolvimento sustentável e tudo mais. E eu agradeço muito a minha formação, porque ela, apesar de ser da biologia, eu tive muitas disciplinas na área da sociologia. E Tá. aí, o meu despertar para comunidades acabou sendo na graduação. Então, eu me enxergava no papel assim, poxa, como eu posso fazer para que aquelas comunidades que estão sendo impactadas, ou então as pequenas comunidades, elas possam ser vistas, né? Então, o meu despertar começou nessa época da vida, digamos assim. E daí, então, eu comecei a desenvolver alguns projetos nessa área, né? Então, comecei com um trabalho de relacionamento de comunidade e aí até chegar nessa parte de agricultura. Então, hoje, e é um combustível para mim, sabe? Por exemplo, as políticas públicas elas estão postas, a lei está posta, tudo que a gente tem que Uhum. fazer, só que às vezes tem uma certa distanciamento entre a forma que isso precisa chegar para os agricultores. Então, o Uhum. que é o meu combustível é o quê? É tentar traduzir o que está nessa legislação, nessa questão que às vezes não é tão simples por uma associação, uma cooperativa conseguir assimilar, e eu faço esse meio de campo, digamos assim, entre o que tem de política com esses grupos, e depois faço o caminho inverso também, com os grupos, Tá. então tem esse ping-pong. Bom dia, Lúcia, Lucilene entrou também aí, legal. Bom dia, gente. E acho que é o ponto assim de enorme importância esse, daqui para frente para sempre, né, Marcos? A gente está aproximando assim, gerar esse protagonismo individual, coletivo na sociedade, mas trabalhar conjuntamente com o setor público, né, com as organizações, com a estrutura que já está aí, para que juntos a gente possa transformar e fomentar as coisas boas que a gente pode criar conjuntamente. E realmente são dois lados que falam linguagens muito diferentes. Então eu vou querer ouvir alguns dos segredinhos, mas para a gente já também entrar no tema em si, porque eu acho que grande parte das pessoas não tem conhecimento do que existe, né? Quando a gente fala de políticas públicas, agroecologia, as pessoas pensam, bom, não deve ter muita coisa. Mas sim, existem vários programas e eu gostaria muito que a gente pudesse elucidar alguns deles aqui, os que tiverem mais presentes hoje na região, aqui no país, dos quais as famílias estão podendo, né, aumentar o seu sustento, encontrar mais apoio dentro dessas organizações. Uhum. Então, Carol, um segredinho que eu tenho, já vou começar pelo segredinho, Ótimo. eu acabei criando uma conexão desse segredinho que eu vou colocar para vocês aqui, que é o seguinte: primeiro é o amor, depois é a consciência e depois é a compaixão. Então, os segredinhos que o Marcos traz são segredinhos que estão por esses três pilares. Então, quando eu falo do amor, o amor próprio e o amor pelo próximo. A consciência Sim. da sabedoria, dos aprendizados que eu tive para respeitar e entender do próximo. E da mesma forma, o próximo trazer de lá para cá. E a compaixão, a autocompaixão e a compaixão que a gente precisa ter com o próximo também. Então, assim, eu trago esses três valores, o amor, a consciência e a compaixão, para todas as relações que eu trato. Então, eu já pego essa parte quando a gente vai falar de poder público, a gente assume hoje na sociedade um papel muito crítico de falar que tudo é culpa do Estado. Sim. Ah, o Estado não faz isso. O Estado. E aí, quando eu falo Estado, eu vou pegar já os três, tá? Federal, Uhum. estadual e municipal. Só que a gente não consegue entender que aquele funcionário público, que às vezes está lá num órgão de extensão rural,
ele tem R$ 120 de gasolina e um carro com uns pneus carecas que eles não conseguem trabalhar. Então, será que realmente é culpa do poder público que não consegue fazer ou falta de estrutura? Então, eu começo uma linha de raciocínio a respeito disso. Então, eu coloco o sentimento de compaixão para entender a condição e a limitação que aquele funcionário público às vezes tem para fazer. E para poder empatizar com os outros lados, né, Marcos? Justamente. Então, assim, porque aí você começa a fazer aquela conexão. Os agricultores também têm essa dificuldade. E da mesma forma que é a compaixão, eu também tenho compaixão. Então, eu entendo que às vezes é difícil, a gente fala um termo, e aí a gente tem que ser muito criativo, né, para trazer, às vezes, a informação do que está nos regimentos Sim. e tal, para eles compreenderem, mas também com muita compaixão. Então, para a linguagem local, né? Para a linguagem local. Mas quando a gente consegue levar essa informação para quem está na ponta, o agricultor, e a gente entende a limitação que o poder público tem, mas a gente sabe a importância que o poder público tem para chegar a essa política para os agricultores, a coisa fica leve. Sim. Então, assim, a gente precisa entender aonde nós estamos. Eu entendo que quando a gente fala assim, pô, Marcos, mas aí a gente está sendo muito compassivo com o Estado. Isso está na Constituição e tal, beleza. Eu respeito com muita gratidão isso. Só que nós sabemos que o Estado é frágil, ele tem limitações. Então, como que a gente vai aproveitar como o que eu tenho para conseguir desdobrar em alguma ação positiva? E vamos colaborar, né? Não apenas cobrar, mas colaborar. Acho que a questão é essa, é juntar todos os lados para a gente chegar mais longe, ao invés de só cobrar e esperar passar a ser mais proativo, aquele protagonista dos quais eu falei no começo. Entendendo. Tem uma questão, Carol, que assim, é muito bacana, a responsabilidade desse assunto, né? Mas, assim, eu li muita coisa, não só sobre as coisas que estão dentro da minha rotina de trabalho, mas eu voltei dentro de uma perspectiva que é o juramento das profissões. Tá. E eu te confesso que eu me emocionei. Quando você pegar o juramento das profissões, quando você vai receber o seu diploma, e a pessoa lê hoje, eu tenho tantos anos de mercado de trabalho, tal. Para 5 minutinhos e reflete, e lê aquilo que você colocou, que você assumiu enquanto juramento profissional, se realmente você está aplicando aquilo na prática. Nossa, eu tô arrepiando aqui agora por lembrar dessa sensação também lá de trás. É uma ótima pergunta. Sabe é um ótimo relembrar. Então, e é um ótimo relembrar, sabe por quê? Porque essas desigualdades que existem na sociedade, se os profissionais, qualquer profissional, tá? Se ele olhar a função social da sua profissão, a gente tem uma sociedade muito mais justa. Sim. Muito mais igual, sem tantas diferenças sociais. Se a gente pudesse fazer pelo próximo que está aqui comigo, né? Então, a gente até na conversa com o Paulo da vez passada, né? A gente trouxe essa questão da preocupação com a alimentação. Então, assim, é muito legal a gente se preocupar com a nossa alimentação. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Gigantesca. De entender ali, nossa, chegou aquela alface aqui na minha casa, quem está por trás dessa alface, né? Mas aí tem uma questão, Carol, que é o quê? Será que aquele agricultor que está entregando a alface para mim, ele está com a DAP dele em dia? Que a DAP é a certidão é a carteira de identidade do agricultor. Será que ele tem essa carteira de identidade? Será que isso daí vai garantir... Ó, o Paulo entrou aí. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. É isso aí que vai garantir o acesso a todas as políticas públicas que estão lá. Então, eu falo... Pode falar, Carol, vai. E qual é o número de pessoas que, às vezes, nem conhecem essa ferramenta? Né? Que não tem nem consciência do acesso. Ó, o Alê também entrou. Vê aqui.
O Não tem Hermes coisa também. melhor do que querer comer o que você mesmo plantou. É isso aí. Do O Hermes faz um, meliponário. isso, o Hermes faz um É. trabalho muito bacana com abelha sem ferrão. Parabéns. Obrigado, aí, Hermes, pela presença. Bacana. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do acesso à política pública, será que aquele agricultor que a gente está comprando, a gente está se preocupando com o nosso alimento, mas será que Sim, alguém consegue se preocupar com ele. com ele? Né? Então, Uhum, hoje, quando a gente fala da questão de documentação, a gente tem ainda pessoas que têm dificuldade para ter um CPF, pessoas que têm uhum, dificuldade para ter uma carteira de identidade. sim. Sabe? Então, assim, isso eu não estou. É É, uma não é questão. exagero. Não é exagero, é uma questão muito Uhum, séria. Então, eu falo. E aí vamos lá naquela questão burocrática. Que é uhum, gente, eu falo assim com muita alegria, que é uma questão burocrática que a gente tem que desatar esses nós. Isso tem que uhum, chegar para quem precisa. A regra está posta. Então, sim. vamos partir para cima. Né? Então, o agricultor ele precisa para ele conseguir acessar essas políticas públicas, eles precisam dessa documentação básica. Então, quando a gente pega lá no Uhum, site do governo, vai estar lá toda a relação de documentos. Então, assim, ele vai criar uma nova certidão, a certidão dele para ele acessar as políticas públicas. E as políticas públicas que comumente são acessadas por essas associações e cooperativas estão voltadas a políticas de comercialização. E aí a gente sim. tem o PAA, né, que é uma política do governo federal, né, que está uma política institucionalizada lá em 2003, né, criada em 2003, né, a partir do programa Fome Zero. Só que o que acontece com o PA? O PA não tem uma regra que garanta o orçamento dela para o ano seguinte. Então, esse é um Tá. desafio. Esse é um Vamos, desafio. vamos Uhum. voltar um passo para trás, Vamos Marcos, lá. para explicar um pouquinho assim do que é o PA para quem é totalmente leigo. O Tá. que é a sigla e qual que é o propósito desse programa? Tá, então, o PA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Uhum, Programa de Aquisição de Alimentos. E o público beneficiário, fornecedor desses alimentos, é o público da agricultura familiar. certo. Então, em agricultura familiar, a gente vai falar de todos os pequenos produtores e também das comunidades tradicionais. Então, a gente vai falar de comunidades quilombolas, dos Tá. indígenas, a gente vai falar dos pescadores, dos ribeirinhos. A legislação prevê isso. Tudo. Então, prevê tudo isso. Só que e o objetivo é o quê? O recurso vem para a Conab, quem operacionaliza todo esse processo é a Conab, né? Tá. E as associações se organizam dentro dos municípios para conseguir acessar esse recurso. Aí vamos lá, né? Nossa, Marcos, mas é simples assim? Se organizar? Não. Aí vem aquela questão da compaixão. Então, assim, a gente encontra hoje os municípios que não têm essa habilitação para receber esse recurso. Ele não tem um conselho de assistência social formado, que é um dos pré-requisitos para que isso chegue dentro dos municípios. Então, assim, aí Certo. vem o papel nosso novamente. A gente está tendo acesso à informação. Ah, mas a gente vai fazer o papel do Estado? Não. Mas a gente vai conversar, às vezes, com a Secretaria de Agricultura, ou com a Secretaria de... Ou quem que tenha, que às vezes não tem nem Secretaria de Ação Social, sabe? Aqueles municípios Sim, são muitos pequenos, municípios não têm. é uma Secretaria de Administração e coloca tudo dentro de um pacote só. Então a gente tem que Sim, entender a realidade desse município e dialogar. Ó, existe tal política, assim, 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 você precisa fazer isso, isso, isso. A gente consegue te ajudar nisso, 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 porque tem a agricultura familiar aqui. A gente consegue trazer esse alimento e gerar renda dentro do município. Sabe? Então, assim, sim, esse é um meio de campo daquela compaixão que eu volto novamente, que é isso. Porque às vezes a gente espera que o Estado traga tudo pronto, que sim. que as associações se organizem sozinhas, que elas devem documentar. E, gente, isso aí falta alguns anos ainda para a gente chegar nesse. E, Nós estamos caminhando, mas ainda a gente não e, faz isso de e, forma o autônoma, mundo, não. mas o mundo em si também é muito orgânico, né, Marcos? Se a gente olhar para outras áreas, para outras coisas, vai ser difícil, ou talvez até, eu vou colocar desumano, se um dia a gente não precisar dessa comunicação, dessa intersecção
É claro que a tecnologia ela facilita as coisas, mas eu acredito pessoalmente que no momento que ela retira a necessidade da comunicação, do olho no olho, que é o que constrói essa compaixão, que constrói a empatia, a gente vai estar passando por outros desafios mais complicados ainda, talvez, né? Então, que a gente possa estar olhando como você faz, de um lado muito positivo para essa oportunidade de conversar, né? Que a gente olhe para isso não como um perrengue, é claro que tem coisas que são disfuncionais, poderiam ser mais práticas, mas que a gente olhe positivamente como uma oportunidade. E aí você falou no começo que muitas vezes você também é capaz de levar pontos das comunidades, das famílias, de volta às prefeituras, de volta aos órgãos municipais, e que eles também crescem através disso, né? Ou que se geram oportunidades. E se você puder comentar também um pouco, talvez de um exemplo, algum caso em que houve esse aprendizado, em que houve a escuta mútua, acho que é super legal da gente mencionar também. Eu tenho Estou vendo que a um. gente Ah, tá. recebeu uma pergunta da Marcela. Vamos Você lá. sabe qual é a arrecadação que compõe o PA? A, Vamos responder também. a arrecadação, seria a base de recursos, se for a base de recursos, por exemplo, vou pegar esse ano para trazer. A gente teve, por conta da pandemia, uma destinação de vagas de emenda parlamentar para isso, para compor esse fundo. Então, é um fundo que está dentro da Conagua, mas ele não é um fundo que existe uma certa prioridade, digamos assim. Na prática, tá, gente? Se a gente pegar a legislação, o que eu estou falando aqui vai estar escrito de outra forma. Estou colocando a questão de como acontece, tá bom? Então, esse ano, a gente teve um montante, né, um valor muito alto até para esse edital emergencial, digamos assim, do PA, que saiu em 2020, em julho agora, e muitos deles de emenda parlamentar. Aí eu posso perguntar para você, por que se o deputado que está lá dentro, ou o senador, ele já não coloca isso como prática para ele, de tantas emendas parlamentares que eles têm? É uma ideia, sabe? X emendas eu vou colocar direto, ele pode fazer isso. Ele tem autonomia para fazer isso, sabe? Então, assim, uma das fontes, tá, gente? Uma das fontes que a gente tem é isso. Mas a pergunta anterior foi qual, Carol? Desculpa, que eu fui responder a da Marcela. Pois é, a gente acabou juntando tudo, né, Marcos? Não era da gente comentar de um exemplo onde Ah, houve legal. uma comunicação, uma construção através dessa troca entre as famílias, você como ponte e o órgão Assim, governamental. eu tive uma experiência que foi a mais marcante, e uma das pessoas que tá aqui na live, a Lucileia, foi no período que ela tava de licença maternidade, né? E aí ela colocou esse desafio de fazer a operacionalização do PAA e tudo mais, e eu aprendendo, o primeiro contato que tive com aquilo, mas eu me encantei com o quê? Qual a parte positiva? Ela já tinha feito o meio de campo e eu fui fazer ajudar na parte operacional. Vamos lá, Tá. com os agricultores e tudo mais, aquela coisa. Mas o que o município aqui de Conceição da Barra, ele definiu, né, como estratégia? Os produtos que viriam do PAA, das comunidades que atenderiam o PAA, eles seriam entregues para as mães grávidas do município. E aí, quando eu falo de mães grávidas do município, a gente pode colocar todas as condições que a gente sabe como é que é essa questão de Sim. gravidez na adolescência, enfim. Sim. E, gente, isso para mim foi muito legal. Por quê? No meu lado amor e lado compaixão, sempre quando eu estava com os agricultores, eu já reforçava muito com eles a questão do sentimento. Falei, gente, olha, esse produto que vocês estão fazendo aqui vão para as mães da cidade. Então, eu Sim. tentava fazer essa conexão em relação a esses dois lados, né? Ou também a questão que a gente está vendo muito, aumentando cada vez mais hoje em dia, que o Paulo até comentou agora, né? De estar complementando ou criando a alimentação escolar através dos produtos da agricultura familiar, ou mesmo em hospitais, porque são a escola, né, o ambiente no qual as crianças estão crescendo, que ele seja realmente livre
de agrotóxicos, do veneno, que seja uma comida realmente saudável, que dê força, né, biológica, física, para essas pessoas, para as crianças se desenvolverem, ou mesmo para gente em recuperação, em hospitais municipais, que possam realmente voltar a ser saudáveis mais de uma forma integral. A Sim. gente tem que olhar para a saúde talvez mais de forma como a gente não adoece, em vez de como que a gente resolve a doença. Né? E aí a alimentação é básica e com certeza, Paulo, está no momento da gente cobrar no sentido de falar, de mesmo trazer e começar a implantar essas políticas que vocês já estão aí desenvolvendo cada vez mais. E se tiver tempo, a gente vai discutir um pouquinho hoje dessa diferença entre o agronegócio, as pessoas que recebem os benefícios do agronegócio e a agricultura familiar e o que está presente ali. O Alê está falando, reforça o diálogo no CAIS. Então, antes de falar da questão do CAIS, eu vou voltar a fazer um comentário aqui a respeito da questão das profissões, né? Então, para chegar uma associação para participar de uma política dessa, como eu comentei, o PAA, tem toda uma questão de documentos. Então, assim, a gente precisa estar com a regularização do estatuto, enfim, tem uma série de documentos que precisam estar aí. Aí eu fico vendo, eu volto para os profissionais, né? Eu vou sempre colocar alguns aqui. Os profissionais de contabilidade. Os profissionais de contabilidade no terceiro setor, eles têm uma oportunidade de mercado muito legal de trabalhar. Porque esses grupos, associações, cooperativas, têm uma legislação praticamente própria. E eles têm muita dificuldade com isso. Então eu fico vendo assim, olha a oportunidade de você fazer através de um projeto de extensão. Você faz um projeto de extensão, você consegue levantar todas as associações que tem no município, você faz um convênio com uma instituição de ensino e coloca para fazer um projeto de extensão, para regularizar toda a questão documental. Você está trazendo a pessoa de dentro das vezes, da universidade, fechada ali dentro da sala, para o mundo real. E aí eles conseguem, aqui na ponta, conseguem ajudar com essa a Marcela Saga da contabilidade. Mas acaba sendo isso, mas é muito legal, assim, quando você vê um contador que ele se sensibiliza para isso. E a gente também faz esse contato, né? Então, quando tem um problema lá com a contabilidade, com a documentação da associação, a gente vai fazer uma reunião com o contador. E aí você vê que ele é sensível, mas tem as questões que precisam ser resolvidas. E Marcos, uma pergunta assim que nunca cala, né, que sempre fica na cabeça, como é que essas famílias que já estão numa situação mais fragilizada, buscando recursos, buscando caminhos, conseguem chegar em profissionais como vocês, em pessoas que fazem essa ponte? Porque até mesmo os recursos para isso são escassos. Então, como é que é feito esse primeiro contato? Da onde que vem a ponte? Da onde que vem o recurso até para, por exemplo, chamar um contador que vai estar auxiliando aí, sendo que o recurso ainda não foi aprovado? Como é que as famílias fazem isso? Olha só, isso depende muito eu vou colocar o meu caso, mas depende muito do estado, do município. Mas esse trabalho que eu faço, que o Paulo faz, é um trabalho que acaba sendo um trabalho de terra, né? Então é um trabalho ali junto com as famílias. O Estado, às vezes, ele não consegue, como a gente falou da questão do Estado, das dificuldades que o Estado tem, ele não consegue fazer. E aí existem iniciativas privadas, né, que estão preocupadas com o impacto do negócio deles e acreditam na agricultura e fazem contato com uma pessoa como o Marcos para fazer essa coisa acontecer. E também tem uma outra pegando na questão da separação da sociedade, né? É o primeiro, o segundo e o terceiro setor, e tem o terceiro setor. As ONGs, elas fazem um trabalho muito importante também nesse sentido. Então, todos os setores, eles podem fazer esse trabalho, mas depende muito do quê? Da gente conseguir fazer essa informação dessas políticas, igual um bate-papo como esse numa live.
Só que a gente não Sim. consegue aprofundar em todos os detalhes, mas Não. minimamente, se a pessoa for tocada, ela vai fazer uma pesquisa lá de alguma coisa e vai conseguir desdobrar, sabe? Então, é a partir desse bate-papo que a gente consegue fazer com que essa informação chegue. E aí é da sensibilidade de quem está do outro lado e como que ela vai Sim, fazer isso acontecer. certo. Ações conjuntas, então, se a gente for colocar num potinho, né, No Marcos? potinho. De todos os setores. E sem dividir. E sem dividir. Porque é uma coisa, eu vou até puxar, depois eu vou continuar nas políticas públicas, mas eu já vou até aproveitar o gancho. Eu, como falei, eu gosto muito da agroecologia, eu sou apaixonado pela agroecologia, relacionada à parte principalmente científica. Principalmente científica. A Ana Maria Primavera, ela era uma pesquisadora, uma engenheira agrônoma que trabalhava com o solo. Tem Tá. agricultura sem solo? Não tem. Não. Então, assim, o que me encanta? O fator da observação. Hoje, o que é uma questão que Marcos, tá? O Marcos acha. A gente tem uma briga, apesar de existirem essas limitações e faltar um pouco de compaixão entre todos os setores, a iniciativa do poder público não é uma iniciativa correta. A iniciativa da privada também não é. A do terceiro setor não é. Então, a gente não consegue fazer aquela coisa do Ernst, né? Que é aquela que eu comentei na live anterior. A gente não consegue olhar as coisas boas. A gente não consegue ressaltar as convergências, né? A gente tem essa dificuldade para isso. Então, nesse processo, e esse é um ponto, Carol, que é um ponto que, para mim, é um ponto que divide a agroecologia. Não tem a agroecologia do terceiro setor, não tem a agroecologia do segundo setor e não tem a agroecologia do primeiro setor. Eu estou falando de agroecologia. Sim. Certo? Então, assim, eu pauto a minha linha de raciocínio na ciência, porque a gente não vive numa bolha. A gente tem que se relacionar com a sociedade. Nós estamos aqui para se relacionar. Querendo ou não estamos. Justamente Né, não tem como. A gente não tem como. A gente está se relacionando. Então, assim, a gente não tem como criar um nicho só. Não, a agroecologia tal é a melhor. Não, se a gente pega o fundamento teórico que traz a agroecologia, está todo mundo num barco só. E nós somos os pequenos. A agricultura familiar, frente ao agronegócio, ela é pequena. Então, se a gente pega o movimento agroecológico, que ele é um movimento que vem aqui da base, e a gente divide o movimento agroecológico por conta de valores, de ego, gente, morre todo mundo abraçado. Infelizmente, esse é o sentimento. Pelo contrário, olha que bacana que deu o meu trabalho aqui, olha que legal que deu aqui. Sim. E é muito... Que os frutos possam ser compartilhados, né, Marcos? Que não seja o que a agroecologia mesmo traz na sua implantação, que a gente falou um pouquinho quando o Paulo veio apresentar, eu falei, pois é como se vocês, como não, né? Mas vocês planejam aquele lugar do plantio com as plantas colaborando uma com a outra. Elas não competem pelo espaço, mas elas estão ali colaborando. Então, o fruto de uma vai ser o fruto da outra e assim a coisa vai fluir, vai florescer. O Paulo está escrevendo aqui, um exemplo é o GAS. É o GAS, lá de Goiás. Tá. O que seria o GAS? O GAS? É Grupo de Agricultura Antrópica Sustentável, se não me engano é esse o significado da sigla. Não, é um movimento muito forte que eles estão fazendo lá no Brasil Central. E observando, e aí que é legal, o movimento do gás, ele envolve médios produtores também, mas com uma lógica muito de observação do solo. É muito científica. E eu, como falei, é uma questão que eu me sinto mais confortável, né? Por que eu digo, eu falo isso, eu fico mais confortável? Porque a gente tem que fazer as duas coisas. Tem pessoas morrendo de fome hoje. Sim. Não adianta a gente ficar esperando, porque o governo não mudou a lei. Enquanto o governo não muda a lei, as pessoas morrem de fome. A gente faz. A gente tem que fazer alguma coisa aqui na ponta. A gente tem que atuar nas duas posições. A gente está no ataque e está na defesa. E quando eu falo na defesa, é trabalhando com as famílias.
Porque se a gente sim. só esperar que a legislação venha e aconteça e tal, que tudo vai mudar, calma, a gente vai chegar lá nesse mundo ainda. Eu acredito que sim. Eu E a gente acredito que pode sim. servir de influência positiva, né? De inspiração, porque se muita gente estiver fazendo, eles vão ter que correr atrás. Sim, Mas mas voltando para as políticas públicas, aham. Marcos, quais outras seriam assim de importância para a gente nomear aqui para o pessoal que ainda é leigo, que está começando, que está buscando, poder ir pesquisar mais e se informar mais? Política Nacional de Alimentação Escolar, PENAI. Ó, já gostei. Então, o PENAI, ele é fantástico, assim. Aí o PENAI muda um pouco de figura quando comparado com o O PAA, né? PA. Uhum. O PENAI, a lei, é uma lei de 2009, ela estabelece que no mínimo, Hum, no mínimo, 30% dos produtos, eles tá. precisam ser adquiridos da agricultura familiar para alimentação escolar. Isso no Brasil todo, porque é nacional. É o programa nacional, é a política nacional. É a política nacional. Tá. Então, no mínimo, isso. E aí, falando dessa política, vem um outro profissional para a gente sensibilizar. Aham. E qual que é o profissional? Voltou, voltou. Voltou. Voltou? Sim. Foi a bateria que deu um pinguinho aqui. Qual que é o profissional que a gente precisa impactar nesse processo? São os nutricionistas. Aí, Uhum. nossa, nutricionista, agroecologia, tudo a ver, nutricionista, agroecologia. Porque na hora de fazer o cardápio, quem está propondo o cardápio para sair, para ser lançada a licitação, são os Sim. nutricionistas. Então, qual que é o nosso Certo. papel também? A gente falar de agricultura familiar para os nutricionistas. Então, a gente vai na Secretaria de Educação, fala com a Secretaria de Educação, ó, a gente desenvolve um trabalho assim, 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 assim. Vamos lá conhecer nossos agricultores? Aí você leva, é muito legal, porque você tira a pessoa do escritório e é um fator de sensibilização, sabe? Você Sim. pega aquela pessoa lá dentro daquele ambiente que ela está e leva ela E lá para aquela questão conhecer. de ver o amor que está sendo colocado ali na produção também, né, Marcos? O cuidado, a questão Sim. do não usar venenos. A gente está falando de crianças, a gente está falando de escola. Quem quer dar veneno para filho? As pessoas Sim. fazem isso por ignorância, no sentido de não conhecer, né? De estar realmente desconectado, de não ver, de não saber como é uma lavoura, por exemplo, né? Como são tratores passando por um campo ou outras coisas, né? Mas quando você Uhum. está ali num sítio agroecológico, onde é tudo feito com cuidado, com a observação que vocês sempre trazem, né? De estar sentindo o que está ali, como aquele alimento está sendo criado, eu já fico assim com o coração se abrindo. E o legal, Carol, é a conexão das pessoas. E Uhum, aí, é isso que eu me sinto muito feliz, assim, uhum, realizado. Daqui a pouco o Marco sai do papel. Mas uhum, a ponte da nutricionista com o seu João na roça dele já foi feita. uhum, Então uhum. aí é uma relação que a gente não tem protagonismo. E é uma coisa que eu Sim, acredito, o protagonismo não é do Marcos. O protagonismo é das famílias. As uhum. Que famílias que estão estão fazendo o produzindo. trabalho, justamente. Então, É. assim, a gente é meio, é muito assim, entender o nosso papel nesse processo e deixar os dois dialogarem, né? Sim. Gente, Marcos, o tempo realmente voa, né? É, eu sei que tem muitas outras políticas públicas, até porque a gente bateu um papo antes, você citou várias delas. Talvez dê para a gente também passar um link para o pessoal de cada uma depois, a gente complementa a hora que ficar gravadinha a live no canal. Mas acho bacana, se você quiser e concordar, a gente tentar trazer aquele aspecto dos trabalhos que já foram feitos, do que você está experienciando hoje em dia, o que seriam políticas públicas ainda necessárias, onde a gente precisa de uma força
Até pelo último comentário que o Paulo trouxe, né? Esse ano é ano de eleição, é ano da gente se informar, da gente se mobilizar e da gente propor, da gente levar propostas e olhar quais são os políticos, quais são os partidos que estão olhando para essa área da alimentação e tudo mais. Então, eu acho que antes de pensar numa nova política, a gente precisa fortalecer as que tem. Sim. Então, por isso que quando eu falei do PENAI, eu falei no mínimo, no mínimo, no mínimo. Aham, Aí eu vou aham. voltar por que eu fiz essa piadinha. Os municípios entendem que é a regra. Tá. É só 30%. É isso aí. Tá. Então, assim, a gente pode tentar fazer o quê? Dentro do seu município, aí você no seu município, eu no meu município, a Marcela no município dela e o Alê no município dele. E vamos tentar aumentar essa fatia Sim. aqui, 50% ou 35%, fazer um planejamento com eles. Ficar de olho, né? Quem são os vereadores, o que eles estão propondo, porque é essa galera que vai aprovar os projetos municipais, né, gente? Isso. Então, assim, esse é o nosso papel. Então, quando a gente pensa a nível de município é o quê? Você, já pensou 100% da agricultura familiar? Eu acredito. Eu acredito. Vamos chegar lá. Você está gerando riqueza, gente, dentro do seu próprio município. As pessoas do seu município, elas estão produzindo, elas estão comercializando, elas estão recebendo e a economia está girando dentro do município. Sim, Olha sim. a importância disso. Olha a importância disso. Né? E o PA, que é a gente fazer a mesma pressão que eu já até comentei aqui, né? Vamos conversar com o deputado federal ou com o senador e joga uma emenda parlamentar para lá. Vamos fazer alguma coisa relacionada a que isso seja uma constante. Contínua. Isso, que não seja uma questão do emergencial, do período do Covid. Vamos fazer que isso vire uma prática no seu projeto de governo. Então, eu vejo que dentro dessas duas, de comercialização, o que a gente pode fazer é isso. Agora, existem outras políticas, por exemplo, tem um Pronaf Agroecologia, que é um financiamento bancário para a implantação de áreas com manejo agroecológico. Tá. Eu desconheço quem conseguiu acessar. Por conta da burocracia? Eu desconheço. Sabe, é uma coisa que eu, participando, conversando com os grupos, eu sei que existe, mas eles não é uma questão de financiamento, não faz parte. Com essa linha de crédito específica agroecologia. Eles acessam outros tipos de financiamento. Mas aí seria como qualquer um outro agricultor. E você Você, nessas observações, Marcos, foi possível identificar ou ter uma sombra assim para pegar qual foi o motivo? É realmente a questão da documentação, coisas burocráticas? Qual que para esse programa específico de financiamento? Eu acho que o banco tem um olhar para o agro. Tá. Pop. Tá. Eu acho que é melhor você fazer subsídio para o governo, para os grandes produtores, do que para os pequenos. É uma percepção que eu tenho. O interesse é melhor você financiar uma lavoura de monocultura do que você financiar a agroecologia. Entendi. E aí a gente já até começa a criar essa ponte para falar um pouco dessas diferenças, né, Marcos? Que, como a gente vê, vão para dentro de outras instituições e para os interesses de cada uma delas. E que a gente realmente precisa pedir e conversar muito sobre o interesse do todo, o interesse da natureza. A gente está vendo esse mês de novo um número enorme de queimadas, né? Assim, dá vontade já de chorar, de deixar cair as lágrimas, porque é o Pantanal, é a Amazônia, é o Cerrado, e assim, em proporções, mais uma vez, muito maiores do que no ano passado. No ano passado, nessa época, São Paulo escureceu, a queimada de lá veio parar aqui, e assim está sendo mais uma vez. Sim. E a gente sabe que não é só a seca, que não é só o calor,
que são incêndios provocados e que tiram vantagem das condições da seca para que eles se alastrem mais. Então, que a gente possa estar trazendo consciência para falar muito disso, do porquê muitas dessas coisas estão sendo feitas e como talvez a gente pudesse reaproximar, né, ou aproximar pela primeira vez o que a gente chama de agronegócio e agricultura familiar, né? Eu não sei se existe um caminho, mas acho que se a gente abrir as portas, tentar abrir as portas, a gente vai conseguir olhar os porquês ou talvez ver chances. A gente percebe, a gente falou na live com o Paulo, que não tem uma maneira de manter o solo com a capacidade hídrica dele se a gente desflorestar, se a gente queimar. O Paulo até comentou, né? Por que quando se planta pela primeira vez naquele solo que foi desmatado, tudo nasce? Sim, tudo nasce porque a floresta estava ali. Nesse momento o solo estava rico, mas a partir desse momento, a partir do momento em que a floresta não existir mais naquele lugar, o solo vai perder cada vez mais e mais os seus nutrientes, vai se tornar mais rígido, não vai conseguir absorver a água e assim a gente vai destruir também as nossas bacias hídricas, a água vai faltar, alimento vai faltar e a gente acaba falando de uma crise alimentar real num país como o Brasil, que teria o potencial de facilmente alimentar toda a população com condições maravilhosas, saudáveis, de muita abundância. Então, eu fui procurar alguns dados, né, sobre porcentagem da agricultura familiar e do agronegócio. Então, eu vou olhar aqui na minha cola para passar para a gente e aí você comenta do que você vê, né? Eu encontrei que no ano de 2018, a agricultura familiar foi responsável por 38% do PIB brasileiro, que não é um valor baixo, é um valor muito considerável, e a gente está distribuindo esse valor entre mais ou menos 10 milhões de produtores rurais, que representam 67% de todos os trabalhadores nesse meio agropecuário. E aí, do outro lado, e a gente tem, esse dado também é legal de falar, que a ocupação da agricultura familiar é mais ou menos 23% do nosso território produtivo no Brasil hoje. E aí, do outro lado, a gente tem o agronegócio, com 77% dessa área, responsável por 21, alguma coisa do PIB brasileiro, ou seja, quase metade do que a agricultura familiar, na verdade, gera, mas que é concentrado na mão de muitos poucos beneficiados, porque ali também não se tem um trabalho que gera renda distribuída, mas sim que concentra a renda, né? E aí a gente começou a falar dos bancos e tal, e o que você... A pergunta seria, né? Por que o governo ainda acha ou ainda cria mais incentivos para essas políticas do agronegócio, para políticas que trazem o veneno agrotóxico de fora para ser implantado aqui no Brasil, que muitas vezes é um agrotóxico que outros países nem mais aceitam, mas que pode ser implementado aqui, ao invés de olhar para a agricultura familiar. É um ponto bem crítico, mas eu queria abrir espaço para a gente comentar sobre esses pacotes aí que são feitos dentro da indústria e de multinacionais. É uma pergunta muito bem elaborada, Carol. E ela, o que acontece? A gente está dentro de um sistema capitalista estruturado, né? E o dono isso aí, Paulo, menos carne, mais floresta. Perdão, Marcos. É isso, não. O que acontece? A gente, nesse sistema estruturado, o dono do veneno é o dono do antídoto. Né? Então, infelizmente, essas grandes multinacionais, elas conseguem financiar várias coisas dentro do nosso país. E a nossa leitura, a nossa visão ainda é terceiro mundo. Estão extraindo as riquezas daqui e mandando as riquezas para fora. Até quando? Até quando? Então, isso envolve acordos internacionais, é uma questão muito complexa de ser respondida.
Mas tem alguns elementos, esse como eu falei, né? É o mesmo laboratório que faz uma coisa e faz a outra. Talvez é só uma coincidência, né? A gente não pode afirmar nada. Mas, nesse momento, eu sou uma... Mas existem indícios disso, né? Então, o que a gente acaba tendo aqui no país, né? O tamanho do Brasil, ele teoricamente favorece isso. Favorece as práticas pelo agronegócio menos sustentáveis. Pelo agronegócio. Eu vou falar lá da menos, como o Paulo brincou, né? Mais floresta e menos carne, né? O André já deu o nome aí, mas não foi eu que falei. Então, o que acontece? O que acontece? A gente tem países, nós temos países que têm uma extensão territorial muito menor que a nossa e produz carne também. Só que ele produz carne de uma maneira sustentável. Sim. Eu não estou entrando aqui na bandeira de ser vegetariano ou não. Eu estou falando de práticas sustentáveis. Então, países, por exemplo, o Japão consegue produzir carne, olha o tamanho do Japão, comparado com a gente. Agora, o nosso modo de produção aqui é um modo de produção que é extensivo. Só que tem uma cadeia estruturada por trás disso, que aí é uma questão. Vem o fogo. Quando você vai fazer o licenciamento de uma área dessa, para qualquer outra atividade, não tem mais floresta. O licenciamento fica muito mais simples. Isso é uma estratégia utilizada. E isso a gente coloca para o meio rural, mas também para aquelas áreas próximas às cidades. Um bairro novo está surgindo. Aconteceu um incêndio na cidade tal. Tantos anos depois, tem um loteamento ali. Então, essa estratégia vai utilizada lá no campo e é utilizada também nas cidades. Mas é a mesma. Você tira a floresta, você faz a primeira lavoura dela ali, mas é com interesse de quê? Com interesse outros econômicos que estão por trás. Sim. Outra coisa que detona o solo, que você talvez não comentou, o garimpo. Outra estratégia de destruição da natureza. Você faz o garimpo de forma precária, faz a extração de ouro, principalmente, e joga mercúrio. O mercúrio bioacumulante na cadeia alimentar. O peixinho lá na Amazônia vai comer que o peixinho maior, peixinho maior, peixinho maior, peixinho maior. Acumula em quem? Acumula no cação. Aqui no Espírito Santo nós temos costume de comer a muqueca capixaba. Vou comer uma muqueca de cação. Muqueca de mercúrio, bioacumulante. Ele é topo de cadeia. Tudo que está embaixo veio chegando até ele. Sim. Veio uma pergunta, Marcos, que falou assim, agora eu já assumi o nome da pessoa para mim, mas falou: a agricultura familiar abastece o mercado inteiro. A gente sabe desse potencial e realmente a gente já é maioria na agricultura familiar. Aí ele coloca: dentre todos os problemas elencados, o que falta nesse bolo para dar liga? Então, assim, o que a gente poderia talvez conversar, falar um pouco aqui agora no final da live, para fazer esse chamado do porquê que o Brasil não sairia perdendo se a gente aumentasse o investimento na agricultura familiar e reduzisse as questões desses monopólios do agronegócio, também pensando em distribuição de renda, no reflorestamento do país, da recobertura da pele, né, da nossa natureza. O que seria talvez um ponto para dar liga nesse bolo? O caminho seria, um deles, a gente conhecer quem está entregando o nosso alimento. E valorizar o trabalho que essa pessoa está fazendo. Porque o leite na caixinha, a pessoa não entende a vaca no campo. Não. É o leite da caixinha. Ela não tem o processo, ela não enxerga a vaca nesse processo. Você vai no supermercado comprar uma alface, eu comprei uma alface. Mas você não sabe de onde está vindo esse alface, quem está por trás desse alface. O nosso papel para valorizar a agricultura familiar é a gente comprar do pequeno, mas comprar do pequeno com aquele interesse. Você planta, você me leva lá para conhecer? Você me leva lá para como é que é isso?
e a gente entender também, porque hoje tem agricultores, e eu vou falar, e isso é uma coisa também daquele sentimento de compaixão, que plantam determinadas culturas, e quando você chega para perguntar de uma horta, não, não, Marcos, a gente compra a horta lá no supermercado. Uhum. Aí sabe, você dá aquela parada, mas assim, é a perspectiva dele. Sim. Então, a gente tem que entender essa perspectiva aqui, que aquele agricultor chegou até aquilo, mas, pô, mas será que ele poderia fazer alguma coisa diferente? Será que Uhum. daria para fazer alguma coisa diferente? E aí você vai Sim. colocando as boas sementinhas. Ó, tem um trabalho que falando de tal, faz assim, vamos lá visitar. E aí você leva o agricultor para visitar o outro agricultor, Sim. né? Eu não sei se dá tempo de falar, Marcos, mas a gente pode fazer uma tentativa, porque no nosso bate-papo você tinha também mencionado a questão, acho que era do seu avô, né, que trabalhava com serraria, e a questão de olhar para isso também com essa compaixão. Não sei se você quer comentar, mas acho que foi assim um exemplo muito lindo da forma que você colocou e de dar abertura para essa questão da adaptabilidade, né, de como algo que antes era comum, através da nossa conexão, das conversas, da informação, pode se transformar numa coisa boa. Então, o papel do meu avô foi o papel que o Paulo trouxe na live anterior. O Uhum, papel do meu avô era desbravar a floresta para iniciar a agricultura. uhum, Então, assim, é uma região extremamente linda aqui no Espírito Santo, entre Agnes e Colatina, mas era a perspectiva que ele tem. Então, tira a floresta e manda para a serraria, tira a floresta e manda para a serraria. E depois veio o café, aquela mesma história que o Paulo trouxe. uhum, uhum. Só que o Marcos chega 2 gerações depois, a minha mãe, no caso, veio da área da educação. Todo o despertar que eu tive, porque eu fiz licenciatura e bacharelado, a gente Sim, discutia muito dentro de casa dessa questão de interdisciplinaridade. Era uma coisa que a gente falava muito na minha época de graduação, aquela uhum. conexão entre disciplinas, a matemática junto com biologia, português e tal, 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 né? E eu consegui pensar muita coisa. Cara, olha só, o meu avô teve um papel de distribuir floresta, a minha mãe veio com a oportunidade da educação de levar uma informação diferente e eu tô aqui. Para fazer a ponte e mudar tudo isso. Então, assim, cara, assim, Carol, eu me sinto privilegiado, assim, por conseguir olhar para trás, né? Entender toda essa história com muito respeito, com muita gratidão, com muita compaixão. Eu me sinto assim também com os agricultores que eu visito, com as pessoas Uhum, que nos recebem tão bem, que eu sou grato por estar tendo essa oportunidade de falar aqui. Eu sei que faltam poucos nem diga. minutinhos e já entra na questão do término aqui da live, mas assim, vamos reverberar o bem e vamos olhar o juramento. Volta lá, Uhum, você é formado em qual? Você é formado em matemática. Olha o juramento lá da matemática. Você é formado em administração, olha o seu juramento lá. Que é para a gente devolver coisas positivas para essa sociedade. A sociedade precisa da gente. A gente que precisa fazer com gente. Vamos levar a nutricionista para conhecer o agricultor. E você sai do o processo, deixa contador, o contador para conhecer o agricultor. É isso. sim. E olha a oportunidade que a gente tem para criar essas conexões. E que a gente possa levar essa humildade da qual você falou, né, Marcos, de ouvir, de aprender, para poder recombinar o todo da melhor forma para todos que estiverem ali, né? Sim, Que a gente saiba se comunicar melhor. Eu sim. agradeço de coração, como sempre o bate-papo é assim, né, voa, mas eu fiquei feliz que a gente teve tempo de mencionar as políticas públicas, as outras, né, as outras profissões para aumentar essa rede
Como eu prometi, a gente vai fazer uma seleção de links, a gente vai postar aqui para vocês, gente. Vamos deixar reverberar. Obrigada pela presença de todo mundo, de todos os comentários, de todo o bate-papo que rolou aqui enquanto a gente estava conversando, que a gente possa dar cada vez mais espaço para essa construção. E aí tem o Alê dando um alô final, a agroecologia tem esse papel da construção. A Alê vai estar com a gente muito em breve também, ele é lá do semiárido, a gente vai falar da agroecologia lá. Então, pessoal, um grande abraço, bom fim de semana.